A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, bom dia. Bom, atrasei, mas cheguei, né? Ai. Sempre eu gosto de postar antes das 8, só que eu fiquei costurando até tarde ontem, até de madrugada, porque hoje tem ação pra fazer. Então eu tentei adiantar um pouco as coisas, né? Acho que vocês viram aí meu novo modelinho. Eu peço a vocês que, gente, façam os pedidos, tá bom? Senhor, eu quero te agradecer por tudo, pedir perdão pelos meus pecados, minhas falhas. Senhor amado, Deus, queira apresentar o nosso dia diante do teu altar. Que o Senhor possa estar nos direcionando, nos guardando, nos livrando, nos capacitando, nos erguendo, nos dando vitória, nos dando vigor. Abençoando, Pai amado, Pai querido, a nossa caminhada. Nos fortalecendo na tua presença, nos santificando a cada dia. Nos guardando, Pai amado, Pai querido, debaixo da tua cobertura e dando ordem aos teus anjos a nosso respeito. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, a gente vai continuar a carta, 1 Pedro, bom, Salmo 17, ouve, ó Senhor, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não saia de lábios fingidos, que a minha sentença saia da tua presença, que os teus olhos contemplem as coisas que são iguais. Provaste meu coração, visitaste minha noite, examinaste-me e não encontraste nada. Estou firme no propósito de que minha boca não transgredirá. Então vamos vigiar, contra a nossa boca, amém, gente? 1 Pedro capítulo 4, vamos continuar. Ora, como Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com o mesmo pensamento, que aquele que sofreu na carne já cessou do pecado, para que ele não mais viva o resto do tempo na carne, para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque o tempo passado da nossa vida, enquanto fazemos a vontade dos gentios, deve nos bastar. Quando andávamos em lascívia, olha lá, falando da lascívia, ou seja, sensualidade, concupiscência, excesso de vinho, beberdice, orgias, banquetes e abomináveis idolatrias. Idolatria é muita coisa, não é só uma imagem, mas às vezes nós idolatramos, né, a bijuteria, nós idolatramos uma veste, um tipo de sapato, enfim, a idolatria abrange muitas coisas. Idolatramos filhos, idolatramos pessoas, né? Isso é péssimo, idolatrar pessoas. Até porque todos têm defeito, todo mundo tem defeito, tem pecado, tem erro. Então a gente não deve idolatrar ninguém, idolatrar só Jesus Cristo. Por isso que eu estou, você só fã de Jesus, porque eu não sou nada, olha. E acham estranho que não correis com eles no mesmo excesso de dissolução, falando mal de vós, os que hão de dar conta, aquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Então olha só, e acham estranho que não correis com eles no mesmo excesso de dissolução, falando mal de vós. Então estes que falam mal de vós terão que prestar conta aquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Porque por esta causa o evangelho foi pregado também aos mortos, para que fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus no Espírito. Mas o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade entre vós, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Sede hospitaleiros um para com outros. Então, ou seja, a caridade cobrirá a multidão de pecados. Então, gente, isso aqui é muito forte. Nós precisamos sim fazer caridade. Ninguém vai ser salvo por ela, mas nós precisamos fazer, né? Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, em caridade. Tende ardente caridade entre vós, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados.
Então, ou seja, nós devemos vigiar em oração e ser sóbrios, mas a gente deve fazer muita caridade, porque a caridade cobre multidão de pecados. É engraçado que tem gente que é bom de orar, mas é ruim de abençoar. Tem gente que é bom de jejuar, mas é ruim de abençoar. Então, ou seja, é o Senhor que trabalha nos corações. Sede hospitaleiro um para com os outros sem rancor. Então, sem rancor. Crente que tem rancor, meu amor, vai direto pro inferno. A gente tem que ter amor pelo próximo, tem que ter perdão. Ai, me feriu, me machucou, perdoe. Perdoe, ó, deixa pra lá, traga pra Deus. Ai, não, eu quero ver o mal, eu quero ver o mal. O mal vai pegar quem tá querendo ver. Porque é dessa maneira que acontece. Deus não trabalha em corações sujos. Coração rancoroso, coração com raiva, coração amargurado, coração revoltado. Deus, ele trabalha em corações puros. Como cada um recebeu o dom, que ministre o mesmo dom aos outros, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, que fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém ministrar, que ministre segundo a habilidade de Deus. Para que em tudo Deus seja glorificado através de Jesus Cristo, a quem pertence o louvor e o domínio, para sempre e sempre. Amém. Então, tudo que nós fazemos deve ser mediante a palavra de Deus. Amados, não os estranheis a ardente prova que vem a vós para vos testar. Então, ou seja, a Bíblia está me alertando que eu teria que passar provas que vêm para poder nos testar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos do fato de seres participantes do sofrimento de Cristo, para que quando a sua glória for revelada, também vos regozijeis com excessiva alegria. Senhor, eu creio em nome de Jesus, manda excessiva alegria para a glória de Deus. Se sois censurados pelo nome de Cristo, felizes sois, porque o Espírito de glória e de Deus repousa sobre vós. Por eles, ele é blasfemado, mas por vós ele é glorificado. Então, ou seja, nós seremos blasfemados, nós seremos apedrejados em palavras, nós seremos perseguidos, nós seremos caluniados e difamados, porque o Espírito Santo está em nós. Você acredita nisso? A Bíblia está dizendo isso. Então nós devemos ficar felizes. Eu sei que é difícil. Ontem mesmo, irmãos, eu estava numa tristeza, mas não uma tristeza tão profunda, tão grande, que eu falei, Senhor, chega. Mas a Bíblia hoje, na manhã, ela vem me dizer que eu devo ficar alegre se eu estou sendo testada, se eu sou participante do sofrimento de Cristo, porque se eu sou blasfemado, porque o Espírito Santo está em mim. Então, ou seja, ele não vai me trazer aplausos. Ele vai me trazer ali pessoas para poder blasfemar aquilo que ele está fazendo na minha vida. Se sois censurados pelo nome de cristão, seremos censurados pelo nome de Cristo. Mas que nenhum de vós padeça como homicida e como ladrão, ou como malfeitor, ou como alguém se entregue em assuntos alheios. Então, ou seja, não se entreguem a assuntos alheios. Cuide da sua vida, não seja um mexeriqueiro. Porém, se algum homem padece como cristão, que não se envergonhe antes, glorifique a Deus nisto. Porque já é chegado o tempo em que o julgamento deve começar na casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Então, olha só, isso é muito sério. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? E se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio pecador? Irmão, olha o que a Bíblia está dizendo. Se o justo dificilmente se salva, olha isso. Se o justo dificilmente se salva, o que dirá do ímpio do pecador? Você vê como que é difícil ser salvo. A Bíblia está dizendo isso. Vai lá ler 1 Pedro, capítulo 4, versículo 18. Portanto, que aqueles que padecem segundo a vontade de Deus possam entregar a guarda das suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Faça o bem, gente. Hoje é dia de fazer o bem. Hoje nós estamos com a nossa missão, né, de levar alimentos para os necessitados, né? E louvado seja Deus, peço a vocês que
Interceda por essa obra, pela misericórdia do Senhor. Foi algo que nasceu no coração de Deus, Deus somente me ordenou a fazer. Então, eis-me aqui, né? Tá vendo aí a Bíblia diz que nós temos que fazer caridade. E é isso, gente. Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia, um bom início de final de semana. Que Deus possa estar realizando milagres, prodígios em nosso meio, né? E nos guardando, nos direcionando a fazer aquilo que é correto, aquilo que é honesto, aquilo que é bom. Amém? Passe um bom dia.